Meus queridos, dando continuidade à nossa matéria, estamos tratando de hermenêutica bíblica, edições IBAD, para quem tem o livro em mãos. Página de número 43, o início aqui do capítulo de número 4, no livro, no caso, a hermenêutica bíblica na história da igreja, da patrística até a reforma. Então, no fim do primeiro século, todos os livros da Bíblia Sagrada estavam escritos. As comunidades cristãs já utilizavam os textos como norma de fé. Os anos seguintes reservavam controvérsias teológicas, a necessidade de reafirmar os livros do cânon. Com isso, a hermenêutica serviu como parâmetro ao longo da história da igreja. No ano 100, fechando o ano 100, vamos imaginar dessa forma, todos os livros que nós temos na nossa Bíblia, os 66 livros, todos já estavam prontos e, digamos assim, fechados. Ao longo da história, não vamos comentar agora, houve os concílios que sancionaram esse cânon sagrado que nós temos hoje. Mas, na época, tinha outros escritos ditos proféticos, ditos cristãos, que sequencialmente os concílios definirão quais são os que vão ficar no cânon e quais que não entrarão no cânon. Nesse meio tempo, a hermenêutica ela foi muito importante para que, vou dar um exemplo bem simples aqui, para que não se pegasse alguma escritura apócrifa, alguma profecia apócrifa e desse uma interpretação, digamos, usando argumentos, entre aspas, bíblicos para fundamentar tal ideia. Então, a hermenêutica nesse período também, ela foi muito importante para uma, digamos, fidedigna interpretação das escrituras, dos livros que futuramente se tornariam parte do cânon sagrado. E também até para descartar, mesmo antes dos concílios, aqueles livros que não fariam parte do cânon sagrado. Período patrístico, página 43 ainda. Pouco se sabe sobre a hermenêutica dos pais da igreja, que viveram no fim do primeiro século. No entanto, vários dos seus escritos foram encontrados e pode-se perceber que eles utilizavam por diversas vezes textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para reforçar as suas exortações. Já a partir do segundo século, começaram a perceber que o desenvolvimento dos princípios hermenêuticos se prende a 3 diferentes centros da vida da igreja. O primeiro centro é a escola de Alexandria, o segundo é a escola de Antioquia, e o terceiro grande centro é a escola ocidental. Só frisando a expressão pais da igreja. Pais da igreja é a designação de todas aquelas pessoas, aqueles homens que foram os sucessores dos apóstolos originais. Então, o apóstolo original termina em João. Depois de João, todos aqueles que fizeram parte da igreja, âmbito de liderança, âmbito da apologética, âmbito da defesa, âmbito do pastoreio, digamos, da igreja, são reconhecidos como pais da igreja. Quando se fala teologia patrística, época patrística, está remetendo exatamente ao mesmo fato. A escola de Alexandria. No fim do segundo século, a hermenêutica bíblica ela foi influenciada especialmente pela escola catética de Alexandria. Essa cidade era importante centro de estudo e ali a religião judaica e a filosofia grega se encontraram mutuamente e se influenciaram. Está na página 44. Pateno, falecido por volta de 190, é o mais antigo mestre da escola catética de Alexandria, de que se tem notícia, este Pateno. Ele foi professor de Clemente, que viria a se tornar um dos nomes mais destacados dessa escola.
Clemente no caso, Antioquia, que vai ser de Alexandria, melhor dizendo, que vai ser uma figura muito conhecida, muito importante nesse período. Os principais representantes dessa escola foram, no caso, Clemente de Alexandria e seu discípulo chamado Orígenes. Ambos consideravam a Bíblia como inspirada palavra de Deus em sentido estrito e participavam da opinião do seu tempo de que regras especiais deviam ser aplicadas na interpretação das comunicações divinas. Olha aqui o senso hermenêutico já. Os mesmos defendiam que somente a interpretação, observe, alegórica, contribuía para um conhecimento real. Clemente propôs o princípio de que toda a Escritura deveria ser entendida alegoricamente, observe. Ele acreditava que a palavra de Deus ocultava seu verdadeiro significado, a fim de que fôssemos inquiridores, e também porque não é bom que todos a entendam. Olha a percepção, digamos, hermenêutica do Clemente. Em sua opinião, o sentido literal das Escrituras poderia fornecer apenas um tipo de fé elementar, enquanto, segundo Clemente, o sentido alegórico conduzia ao verdadeiro conhecimento. Observe, Clemente desenvolveu a teoria de que 5 sentidos estão ligados às Escrituras. Esse aqui é tudo um conceito hermenêutico, segundo a aplicabilidade de Clemente. Quais são esses sentidos? O histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. Agora, na visão de Clemente, olha só a exegese que ele dá de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 4. Quando no 3º dia Abraão chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, erguendo os olhos, viu o lugar à distância. O 1º dia é aquele constituído pela visão de coisas boas. O 2º é o melhor desejo da alma. No 3º, a mente percebe coisas espirituais, sente os olhos do entendimento abertos pelo Mestre, que ressuscitou o 3º dia. Isso aqui é uma exegese de Gênesis 22 do Clemente. Os 3 dias podem ser o mistério do selo, o batismo, no qual cremos realmente em Deus. É por consequência a distância que ele percebe o lugar, porque o reino de Deus é difícil de atingir, o qual Platão chama de reino das ideias, havendo aprendido de Moisés, que tratava de um lugar que continha todas as coisas universalmente. Mas Abraão corretamente vê a distância, em virtude de estar nos domínios da geração, e ele é imediatamente iniciado pelo anjo. Por esse motivo diz o apóstolo, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpora do intelecto. Essa exegese que o Clemente faz de Gênesis 22, está no livro Hermenêutica do Wickler, onde é apresentado para nós a visão que ele tem desse texto e a exegese hermenêutica que ele faz. Evidentemente que existem muitas controvérsias acerca dessa aplicabilidade, que não haverá até tempo e espaço para nós comentarmos, mas está muito óbvio essa questão. Orígenes, ele foi o notável sucessor de Clemente, tendo aprendido junto ao seu mestre. Orígenes foi além tanto em saber como em influência. Ele foi o maior teólogo do seu tempo, Orígenes. Ele cria que as Escrituras eram uma vasta alegoria na qual cada detalhe é simbólico. Estudamos aqui os pareceres, você vê das escolas, porque nós sabemos que não é dessa forma. Tem texto literal, tem texto alegórico, e assim sucessivamente. Nós voltamos àquele ponto que a gente frisou já em alguns vídeos anteriores. A Bíblia tem a revelação progressiva. Essa aplicabilidade do Clemente, de Gênesis 22, evidentemente que ela
ela não fica em pé, se a gente for analisar detalhadamente exatamente o que o texto quer dizer. Então, Orígenes elaborou o Hexapla, obra em que o texto em hebraico e mais 5 versões gregas do Antigo Testamento ficavam dispostas em 6 colunas paralelas. Observe, ele via um sentido triplo nos textos bíblicos: literal, moral e alegórico. Me parece que a hermenêutica do Orígenes é um pouquinho melhor. Em essa convicção baseava-se no fato de ele considerar a Bíblia como meio de salvação do homem, e porque, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, o homem consiste em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, mediante a alegorização, Orígenes ensinava que a Arca de Noé simbolizava a igreja e que Noé simbolizava Cristo. O episódio em que Rebeca tira água do poço para os servos de Abraão significa que devemos recorrer diariamente às Escrituras para ter um encontro com Cristo. Vocês estão vendo as interpretações que eles traziam de alguns textos da Bíblia. Apenas para citar aqui a questão que Orígenes via na Arca de Noé uma figura de Cristo, uma figura da igreja, e Noé simbolizando a Cristo. Observe um fato interessante que eu quero citar aqui, não vou me deter muito nesse ponto. Se a Arca de Noé, na visão de Orígenes, simboliza Cristo, o que está acontecendo com a Arca de Noé? A Arca de Noé está passando por algo chamado dilúvio. Se a arca está passando pelo dilúvio e ela simboliza a igreja, o dilúvio simboliza o período tribulacional, o período da grande tribulação. Então, portanto, o que é que Orígenes diz na sua interpretação? Que a igreja passa pela tribulação, mas pelo fato de ser igreja e todos aqueles que estão nessa arca passam pela tribulação, mas são preservados. Então eu não vejo uma figura da igreja na arca e também não vejo uma figura de Cristo em Noé, porque Noé, logo depois que desce da arca, se embebeda, fica nu, é visto pelo seu filho. Então não tem muito sentido essa questão interpretativa que Orígenes deu para esse ponto com relação à arca. Claro, esses homens, pais da igreja, tanto Clemente quanto Orígenes, foram apaixonados por Cristo. Lógico, isso aqui não tem dúvida. Mas vocês observam que os conceitos hermenêuticos desta época, claro que com o tempo vão se desenvolvendo, vamos descobrindo mais ferramentas para uma correta interpretação da Escritura, para entender verdadeiramente o que ela diz, não entender aquilo que eu quero que ela diz. São duas coisas bastante diferentes. A Escola de Antioquia, página 45. Percebendo o crescente abandono do sentido literal das Escrituras por parte dos pais alexandrinos, Clemente e Orígenes, que só via alegoria na Bíblia, vários líderes da igreja em Antioquia, da Síria, enfatizaram a interpretação histórico-gramatical da Escritura. Isto é, segundo os antioquinos, o intérprete deve buscar o sentido mais próximo da intenção do escritor e atentar ao significado daquele texto para os primeiros leitores. Olha, a coerência está um pouco mudada, vocês estão observando. Eles incentivavam o estudo das línguas bíblicas originais, hebraico e grego. Assim, formaram uma conhecida escola de interpretação bíblica. Observe. Embora se acredita que foi Luciano o fundador da escola de Antioquia, outros nomes ganharam maior destaque. O primeiro deles foi Diodoro. Ele elaborou a obra Que Diferença Há entre Teoria e Alegoria. Ele utilizou o termo teoria como sentido autêntico do texto. No entanto, os dois mais ilustres componentes da escola de Antioquia ainda viriam, não eram desse tempo ainda. Tratava-se de quem?
Teodoro de Mop Suestia e João Crisóstomos. Foram os dois mais ilustres componentes da escola de Antioquia, que até então, até nesse momento, nós vemos aqui, ela se parece muito coerente. Ela até inclusive vai refinando os conceitos de hermenêutica para um entendimento melhor da Escritura.